18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7 até as 7, como 18 horas, hein? Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito boa noite pra você também, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, meu ouvinte, vamos combinar a sua participação aqui no 18 horas, hein? É simples e fácil, é só você acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, fechou? Fechou, e tá valendo também, gente, Legal. a sua participação para você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas, ó. E eu vou aqui falar, Carlão, Sim. Uma participação foi do WhatsApp de ontem, gente. Não deu tempo para falar, mas a gente fala agora. Foi do Paulo Bacelar. Ele mandou uma mensagem mandando boa noite, Karime e Carlão, 18 horas, o melhor de Manaus. Um abraço a todos. Valeu a participação de Paulo Bacelar. Então, você também pode participar pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Manda sua mensagem, dá uma boa noite pra gente ou então a sua sugestão de assunto. Valeu, Paulo Bacelar. Anote aí então você, 994887592. Participe. 18 horas. Começando o programa de hoje com os destaques do dia, o tradicional Colégio Dom Pedro II está com as aulas suspensas por falta de manutenção do governo do Amazonas. O comércio de Manaus está otimista com a Páscoa. A expectativa é de faturar mais de 61 milhões de reais. Levantamento da Serasa revela que dificuldades financeiras e preços altos vão afetar a Páscoa de 38% dos brasileiros. Polícia Civil prende 5 pessoas envolvidas em quadrilha de sequestro e extorsão aqui em Manaus. Legal, 6:04 mais uma vez. Boa noite para você que está sempre aí ligadinho em 100,7, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos com 18 horas até as 7 da noite com esses e outros assuntos desta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Hora para você, 18 horas. 18 horas. Começando daquele jeito, hein, Karime? Vamos dar um giro aí pela cidade de Manaus, nas principais vias. Exatamente. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que está pelas ruas de Manaus, acompanhando o movimento da volta para casa, que hoje, véspera de feriadão, de repente está mais tranquilo, né? Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, mas é aí que você se engana, Karime, porque o trânsito tá pior ainda. Tá ruim, né? Sabe por quê? Porque a gente pegou aqui esse trajeto de quem vem sabe pra onde? Pra Barreira, porque aqui a gente quer saber como é que tá a situação das pessoas que estão saindo aqui da capital amazonense. E a gente fez então esse trajeto, vamos falar da Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, próximo ali da Pit Stop, em diante, trânsito congestionado, muitos veículos na via, e ainda seguindo pela Torquato Tapajós, passando ali da Igreja Nova Batista, trânsito também está carregado e apresentando lentidão. E mais engarrafamento ainda no trânsito próximo da fábrica Coca-Cola. O motivo é que tem um caminhão quebrado lá, o condutor estava trocando a roda, né? E já nas proximidades desse trecho, só que a gente vai falar do outro sentido, do sentido bairro centro, trânsito carregado também, tem muitos veículos pela via, principalmente, né, caminhões, ônibus, e aí o trânsito tá ficando lento também no sentido contrário que a gente tá falando do sentido bairro centro. Agora aqui, onde a gente tá próximo da Barreira, tá daquele jeito, né? Tá um trânsito intenso, população saindo aqui de Manaus para esse feriadão prolongado. Daqui a pouco a gente traz mais informações se melhorou ou piorou o trânsito por aqui, hein, Karime Carlão? Tá ótimo, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6:06, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, a gente começa o 18 horas de hoje destacando, hein, o sucateamento das escolas públicas, que é de responsabilidade do governo do estado. Agora, o tradicional Colégio Dom Pedro II precisou suspender as aulas por completa falta de manutenção do prédio. Carlão, as aulas estão suspensas há 8 dias e, segundo relatos dos próprios estudantes, o motivo inicial foi um problema no sistema de encanamento. Além da falta de segurança do prédio, os alunos também estão preocupados
preocupados com o ano letivo, principalmente aqueles que vão fazer vestibular esse ano. Karime, o prédio está realmente caindo aos pedaços e entre as principais reclamações estão falhas nos aparelhos de ar-condicionado, infiltrações nas paredes, piso de madeira danificado e ainda alagamentos em dias de chuva. Imagina estudar num prédio com essa estrutura, né? Agora, como é que o governo do estado deixa chegar nessa situação? Bom, o repórter Kennedson Paz está acompanhando mais essa situação de descaso do governo do estado do Amazonas na área da saúde. Boa noite, Kennedson. Então, e a gente pelo menos sabe por que a Secretaria de Educação, Estadual de Educação, deixou que um prédio histórico, tradicional, chegasse a esse ponto, Kennedson. Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, boa noite pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Karime, como você bem mesmo adiantou, a gente tem falado constantemente aqui no 18 horas sobre problemas relacionados à saúde do nosso estado. Sim. Só que também a gente está falando de um problema precário que é a nossa educação do estado do Amazonas, principalmente quando se trata em relação às infraestruturas desses prédios, que principalmente o do Dom Pedro II, que também é conhecido como Brasileiro, lá esse prédio ele é um prédio histórico, Karime, que fica no nosso centro de Manaus. Inclusive foram palavras do próprio deputado estadual Wilker Barreto, que utilizou a tribuna na Leã nesta semana para poder denunciar as irregularidades naquele local devido às péssimas condições de infraestrutura de uma escola, Karime, que é uma escola centenária, que sempre foi uma referência na educação infantil, a educação ali no período da juventude. Também já formou vários alunos que passaram em universidades federais do nosso estado do Amazonas, mas que hoje vive uma situação de completo abandono. Exato. Inclusive, a gente entrou em contato, Karime, com a mãe de um aluno e ela mencionou que tinha levado o filho dela exatamente para a escola Brasileiro porque ela acreditava que seria uma ótima escolha, seria uma boa decisão enviar o filho para lá, porque os irmãos dela já tinham estudado na escola. E é uma referência de qualidade. É uma referência. Claro. Pelo menos os professores, ali, as pessoas que trabalham ali na escola, eles tentam de todas as formas passar todo o conteúdo e informação que eles têm. Só que as condições de estrutura também é um complemento e não dá para ter uma coisa sem ter a outra, né? Vamos ouvir agora a nossa entrevistada, que é a Isabelle Nogueira. Quando eu decidi colocar meu filho nessa escola, porque ela é referência, né? Ela foi indicação do diretor da antiga escola que ele estava estudando e ele foi encaminhado diretamente para lá. É uma grande procura, principalmente para as crianças da rede pública, né? Então ela, sim, é uma grande referência. Eu fico triste porque meus irmãos estudaram lá e ela está passando por esse momento terrível, porque já era para ter feito essa reforma há muitos anos, né? Porém, não aconteceu. 18 horas. Esse é um questionamento que muita gente tem feito ultimamente, porque as aulas foram paralisadas há quase 10 dias. A gente tem esses alunos estão sendo prejudicados devido à falta de ensino e a estrutura no local está precária. A gente tem um vídeo para você que nos acompanha no YouTube, vai poder ter essa visibilidade, onde mostra exatamente a estrutura do prédio dali do Dom Pedro II, que é uma estrutura grandiosa, é um patrimônio histórico, só que atualmente está completamente tomado por uma estrutura ruim, que está ruim, praticamente pode desabar em cima dos próprios alunos que estudavam ali naquela região, e por isso é que essas aulas foram paralisadas. Perigoso, gente. Bem perigoso. Tá vendo pelas imagens, feia a coisa ali. Tá bem feia a estrutura. E a gente tá vendo as imagens aéreas, para você que nos acompanha pela rádio, a estrutura ela está precária, com vários pontos de infiltração, o telhado tá ruim, tiraram as condensadoras que são os ar-condicionados, então os alunos estavam estudando no calor, enfim, é um caos completo. A gente vai ouvir agora o Wilker Barreto, deputado estadual, ele que faz essa denúncia sobre o que está acontecendo, cadê o dinheiro para a educação, vamos ouvi-la. Situação deplorável desse colégio centenário. Mais de 1.200 alunos estudam lá. Passados um ano, a situação só agravou. Recebi semana passada uma comissão de alunos e professores. A rede estadual tem escolas emblemáticas, mas eu acredito que nenhuma é maior do que o Dom Pedro II, do que o colégio estadual.
Essa é a situação do colégio estadual. Essa casa já aprovou aqui quantos bilhões em empréstimo? Será que isso não é prioridade? Isso é o reflexo da educação do governo Wilson Lima. Tiago, isso aqui é um prédio na 7 de setembro. Eu vou entrar no interior ainda. É um abandono, senhores. E para onde está indo os recursos do Fundeb, os recursos do Estado, os 25% obrigatório? Se for problema de orçamento, eu me coloco à inteira disposição para cortar as gorduras do governo, que o dinheiro do Amazonas é mal empregado, mal gerido e mal gasto. 18 horas. Olha, a SEDUC, ela respondeu através de nota que ela está em tratativa com o Instituto de Patrimônio Histórico para poder viabilizar um projeto da reforma. Mas, enquanto isso, quem estuda ali, quem trabalha na escola, com certeza segue nessa incerteza para saber quando que isso vai acontecer. O deputado Wilker Barreto também falou lá na Alean, dizendo que já tinha conversado com a representante lá do Instituto e ela disse que está à disposição para fazer esse projeto. Só que é necessário mais agilidade em todo esse processo, porque tá parado, né? Não, essa é uma realidade. E demorou demais, demorou porque muito, é um prédio histórico. Não era algo que, isso daí tá assim hoje. Agora. Não. Então, o governo do Amazonas, do estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele deixou completamente de lado a margem de qualquer investimento à educação pública do estado do Amazonas, a começar pelos prédios, porque desde 2019, Karine, eles vêm reivindicando para que tenha reformas por lá, só que não aconteceu. A situação só deteriora e só piora. Ou seja, agora chegou a deixar nesse ponto de suspender as aulas, porque os alunos correm risco. Ali, essa estrutura do jeito que está é um perigo. Está deplorável ali mesmo. Com certeza. Não é? Oferece perigo para os estudantes. Então, é insalubre, inclusive. Exato, é insalubre, aquelas paredes mofadas, tudo preto. Ele é horrível. Para deixar esse ponto é porque o governo não está nem aí. Não ligou mesmo. Que não é uma prioridade para a gestão, né, Karine? Se a saúde quer a saúde tá com problemas. Imagina a educação aí é que ele largou de lado. E isso, vou repetir a fala do deputado estadual Wilker Barreto, na escola pública no centro da cidade de Manaus. Imagina as escolas estaduais no interior do estado do Amazonas, em que situação estão. Enquanto isso, no ranking do Enem, a gente tá tomando peia, né, Karine? Nosso resultado péssimo. Como estuda, também, né? Como oferece uma educação de qualidade numa estrutura precária. Não tem como ter resultado, né? Não tem como ter resultado positivo, né? Não existe como ter um resultado positivo. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedy Paz, e é isso. É um retrato de como a gestão Wilson Lima trata dos principais pilares da sociedade. Estamos aí falando da educação cotidiana, todos os dias temos aqui assuntos de saúde, segurança pública nossa, nem fala, né, o Carlão? Então, a sociedade está à mercê da sorte e é preciso sim reivindicar, pedir esclarecimento, pedir pelo menos satisfação, porque é uma gestão que nem satisfação dá para a sociedade, porque deixou um prédio tombado pelo patrimônio histórico, importantíssimo para a cultura, para o ensino do estado do Amazonas, chegar nesse ponto. Por quê? Cadê o dinheiro? O que aconteceu? O questionamento segue e a gente segue aguardando a resposta da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, nós vamos acompanhar e você não pode perder, hein? Mais um capítulo da novela Amazonas Energia. Daqui a pouquinho detalhes sobre a venda, né? Você confere já já. 18 horas. Olha só aí, vamos agora falar sobre uma ação que vai acontecer pela primeira vez. A Ronda Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas, que vai realizar atendimento durante uma exposição que acontece de sexta-feira a domingo no Shopping Grande Circular, lá no bairro São José Operário, ali na zona leste de Manaus. Carlão, o evento faz parte da programação de aniversário de 180 anos, 188 anos da Polícia Militar do Amazonas. O objetivo dessa ação é orientar e encorajar a realização de boletim de ocorrência, além de explicar sobre atendimentos e órgãos especializados que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Manaus. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, André.
Karime, Carlão, ouvintes, muito boa noite. Olha, a exposição vai estar concentrada no piso 3 do Shopping Grande Circular, com equipamentos, armamentos e mostra de programas e projetos desenvolvidos pela instituição, incluindo a Ronda Maria da Penha, que nesta edição traz algo inédito: o atendimento e a orientação sobre a Lei Maria da Penha e do trabalho realizado pela unidade especializada. Durante a exposição ali vai ser ali distribuídos panfletos e informativos com endereços e telefones úteis, além da orientação à população que busca esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha. A delegada Patrícia Leão, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, conversou hoje comigo. Ela disse que o intuito dessa ação é orientar as pessoas no local para que denunciem situações de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos acompanhar. Eventos de promoção ao enfrentamento à violência doméstica, como esse que está sendo realizado pelo Shopping Grande Circular, são fundamentais para aumentar a conscientização e educar a comunidade como um todo da importância de combater crimes dessa natureza. Esses eventos, eles oferecem um espaço seguro, né, para a gente poder discutir esse tema, compartilhar informações sobre os recursos disponíveis, sobre a rede de proteção que envolve essa temática, além de incentivar a denúncia, né? Então é importante, é uma oportunidade valiosa para unir tanta comunidade, né, em torno dessa causa comum, e também reforça a mensagem de que a violência doméstica ela não será tolerada. E ao participar, os indivíduos podem inclusive aprender a identificar quais são esses sinais de abuso, descobrir como apoiar as vítimas de maneira eficaz. Assim, esse evento não só sensibiliza, mas também empodera a população a agir, contribuindo para a construção, inclusive, de uma sociedade mais justa e segura para todos. Olha, Karime, Carlão, só no ano passado, o Amazonas registrou 604 casos de violência contra mulheres, segundo a rede de observatórios da segurança. Foram registrados 33 feminicídios no Amazonas, né, de mortes de mulheres, dos quais 15 das vítimas foram mortas por companheiros ou até mesmo pelos ex-companheiros. Inclusive, a gente até sobre isso, a gente conversou também com a ex-titular da Delegacia de Mulher aqui em Manaus, a delegada Débora Mafra, que disse que esse local escolhido, né, o Shopping Grande Circular para esse evento, ele é estratégico pelo grande número de índice de crimes contra a mulher que foram registrados ao longo dos anos, principalmente ali na zona leste de Manaus. Quantas e quantas mulheres frequentam esse Shopping Grande Circular, que realmente é uma zona leste, uma zona de grandes números de vítimas de doméstica e também da violência doméstica e também da violência familiar. Então uma mulher pode ir lá, às vezes está junto até do seu agressor, e ela vai como se não quisesse nada e acaba denunciando. Ela pode ter ido com uma amiga falando para o marido que está indo passear no shopping ou comer um lanche no shopping e passar ali e denunciar, ser ajudada, sair do ciclo da violência. Eu só posso parabenizar a Polícia Militar do Amazonas, principalmente no nome do Ronda Maria da Penha, que teve essa ideia genial, onde eles estarão ali, o Estado uniformizado, com a sensibilidade para a mulher, mostrando que estão de braços abertos para receber você, mulher, em tua denúncia. Bom, Karime, Carlão, essa Expo da Polícia Militar do Amazonas vai iniciar às 10 da manhã e terminar às 22 horas, nesta sexta e sábado, e no domingo vai ser de meio-dia até às 9 da noite, né, com estandes ali de vários órgãos públicos da segurança aqui do estado do Amazonas. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Lembrando, gente, qualquer violência, se você quiser denunciar 180, violência contra a mulher, qualquer denúncia, você pode ligar para 180. Valeu, André, 6h21, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karime. Política. Vamos falar sobre política local, vamos conversar com Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Boa noite, gente. Boa noite, Nathalie. Então, uma proposta aqui para lá de polêmica. É sobre um projeto que propõe a proibição do consumo de maconha em áreas públicas de Manaus. A pergunta é: pode?
Mas eu nem sabia que podia. Pô, não é? Eu falei, pode, gente? Já diz aquela música, né? Será? É proibido fumar. Então, poder não pode, né? Poder não pode, né? Mas a gente sabe, por isso, né? Um projeto de lei. Na verdade, essa proposta aí do vereador Raif Matos quer proibir os usuários de maconha de consumir ali a substância em via pública. A gente sabe que isso ainda não está legalizado. Ainda, né, que o Supremo Tribunal Federal tenha definido no final de junho do ano passado que você pode portar ali até 40 gramas para que seja considerado de uso pessoal. Portar não quer dizer que você pode fumar maconha em qualquer lugar. Né? Inclusive, a própria polícia ressalta, Nathalie, que se você for preso, se você for flagrado nessa condição, você pode assinar um termo circunstanciado, né? De ocorrência. Você então, pode ser levado, ser conduzido para uma delegacia. É crime, né? E assinar um TCO, realmente. É um crime de menor potencial ofensivo, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Exato. E aí, o que acontece, né? O STF, no ano passado, definiu que você poderia portar ali até 40 gramas, que você não seria denunciado como um traficante, você seria caracterizado como um usuário, mas o vereador Raif Matos quer propor aí esse projeto de lei que proíbe aí o consumo de maconha em qualquer ambiente público. A gente está falando, não, mas eu tô dentro do meu prédio, né? Então eu posso fumar ali no hall do prédio. Não pode. Esse projeto proíbe aí inclusive, né, entradas de edifícios, estabelecimentos comerciais que sejam ali conexos com a via pública. Qualquer ambiente, né, que tenha ligação com o ambiente externo, é para isso que esse projeto tá aí, né? E também com a área externa de campos e ginásios, praças esportivas e repartições públicas também estão ali dentro dessa proposta. Só que essa proposta não está sendo discutida desde hoje não, tá, Karime? Desde o ano passado, já tiveram várias discussões, já passaram por etapas muito importantes dentro da tramitação ali dentro da Casa Legislativa. E a expectativa ali do vereador Raif Matos é de que depois da análise da Comissão de Saúde, esse texto então possa ser aprovado e seguir ali para a sanção do prefeito Davi Almeida. Se esse projeto de lei for aprovado, ele deve aí reforçar o controle local sobre o uso de drogas aqui na nossa capital, Karime. Certo, é isso mesmo. Olha só, os vereadores Coronel Rosses e o Sargento Salazar se manifestaram sobre a polêmica envolvendo o pedido de cassação protocolado aí pelo Sindicato dos Feirantes de Manaus. E o nosso repórter Ken Paz, ele esteve por lá e traz aí todos os detalhes pra gente, não é isso, Ken? Boa noite. Exatamente, Carlão, muito boa noite pra você, pra todos aqui da bancada, né, dividindo comigo aqui esse espaço agradável pra gente debater sobre esses assuntos da política. Então, o que está acontecendo? Tudo começou no dia 25 de março deste ano, onde os vereadores, eles foram fazer uma fiscalização na Feira da Banana. Dessa ocasião, todos estavam com os ânimos à flor da pele, tinha guarda municipal, tinha agente da SEMAC, tinha todo mundo lá. Tinha feirante. Tinha todo mundo lá. Foi uma grande confusão. E aí, depois de toda essa confusão, o que aconteceu? O Sindicato dos Feirantes, eles se reuniram e aí entraram com essa ação para pedir uma cassação devido a uma acusação que o próprio sindicato ele mencionou, que foi uma quebra de decoro. Eles agiram com truculência, supostamente teriam agredido um assessor jurídico lá da SEMAC. Enfim, houve essas denúncias e que elas agora vão para a mesa diretora da Câmara Municipal e aí com isso pode ser encaminhado ali para a central para verificar se de fato houve essa quebra de decoro ou não. E aí são os próprios vereadores de Manaus que vão decidir o que vai acontecer. Os vereadores Sargento Salazar e Coronel Rosses falaram hoje em coletiva de imprensa, eu estive por lá, conversei pessoalmente com os dois vereadores e os dois negaram que tivessem agredido qualquer pessoa. Inclusive o Coronel Rosses mencionou que conversou com um advogado especialista, analisou o vídeo e o Coronel Rosses afirmou que não agrediu ninguém e não quebrou nenhum código de ética ou qualquer regra ali naquela ocasião. Ele apenas fez o trabalho dele de fiscalizar. E esse encontro ele teve ali a participação de vários outros parlamentares, como o capitão Carpê, capitão Alberto Neto, e todos eles defenderam também o direito de fiscalizar, que é o trabalho dos vereadores. Então, basicamente é isso. Eles negaram, disseram que não cometeram qualquer tipo de crime ou agressão física, como foi mencionado pela denúncia, só que é claro que esse caso, como já mencionei, vai para a mesa diretora e aí futuramente os nossos vereadores vão avaliar se houve ou não essa quebra de cordialidade, se houve ali de fato um crime que aconteceu no local. Caso contrário, não vai acontecer nada. Passa batido.
É isso aí. Agora, falando, Nathalie Moraes, em filiados do PL, o Partido Liberal, a professora empresária Maria do Carmo Cefair é a mais nova integrante da sigla. O anúncio foi feito, inclusive, em Brasília. Conta pra gente. Com todas as pompas, tá, Karine? Foi chique de doer mesmo. Olha, ela foi super bem recebida, teve nota oficial, assim, com destaque nacional. A gente está falando aí da reitora da FAMetro, a Maria do Carmo Cefair, que oficializou aí a sua filiação ao Partido Liberal nessa quarta-feira em um evento realizado lá no Distrito Federal, num evento realizado em Brasília, né? Participaram ali dessa cerimônia de filiação o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o presidente do Amazonas, né, o Alfredo Nascimento, muita gente importante estava lá, e aí com essa filiação, agora a Maria do Carmo passa ali a integrar essa legenda que abriga nomes de destaque da direita. A gente não pode deixar de citar que durante, né, a sua candidatura ali, durante a sua candidatura à Prefeitura de Manaus, ela veio como vice ali do Alberto Neto e ela já demonstrava um apoio às ideologias do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora tudo isso ficou muito claro com a sua filiação. Como eu disse, né, teve até nota oficial, o presidente ali nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, e o presidente estadual do Partido do Amazonas destacaram aí a chegada da educadora no partido de extrema-direita, e aí inclusive, né, a Maria do Carmo mesmo disse que estava ali aberta e que ela vem sim para o governo do Amazonas, que ela vem sim como candidata, né, ela agora será... Ela tem um desafio grande, né, Nathalie, porque ela é muito conhecida aqui na capital e com certeza no interior do estado. Inclusive já saíram até algumas pesquisas, Nath, que mostra que a Maria do Carmo não tem tanto assim visibilidade no interior do estado, e com certeza vai ser uma briga dura pela frente, né? Mas aí para consolidar essa candidatura, eles vão ter que trabalhar bastante num nome, né, para vice que possa realmente... De repente escolhe um vice que tenha toda essa representatividade até no interior do estado. A gente fala que o Senado tá muito difícil ali, a competição vai ter vários concorrentes somente para 2 vagas. Quem sabe pode surgir até uma saída de um que já tá no Senado aí, pode vir para vice. Será? Será? Mas a verdade é que a Maria do Carmo, ela era o quê? Presidia o diretório do Novo aqui no Amazonas, e agora ela deixa o Novo, foi pro PL e já confirmou que vem como candidata a governo. Ou seja, 2025 está aí, né, gente? 2026. 2026, olha, já estamos. Até eu já me confundi, ou seja, a gente já está em 2026. Falando aí no PL, o partido já anunciou o candidato dele ao Senado, isso é importante, hein? Com certeza, Carlão, já anunciou sim. Hoje, inclusive na coletiva de imprensa que eu mencionei ainda há pouco, Carlão, o presidente do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, ele já confirmou que existe um parlamentar, uma indicação direta, que todos já sabem que é o capitão Alberto Neto, que vai concorrer ao Senado. Essa vaga, eles já estão dizendo que está garantida e é a principal indicação. Só que existe uma segunda indicação que o Alfredo Nascimento mencionou que o partido, ele vai oferecer. E aí foi muito perguntado assim, quem será essa pessoa? O governador Wilson Lima, ele está dentro desse projeto, ele pode ser uma indicação, já que ele participou agora dessa ação da anistia, estava ao lado do Bolsonaro, Bolsonaro abraçou ele, e aí o Wilson Lima pode entrar nessa decisão? Aí o Alfredo Nascimento respondeu, olha, existem alguns critérios, dentre esses critérios não pode ser de esquerda, e pode ser sim que o Wilson seja uma dessas pessoas. Só que ele não confirmou nada, mas tudo indica, não negou, né? Não negou, mas pelo cenário que está se formando, né? Desde essa participação do Wilson Lima muito próximo do Bolsonaro, então com certeza seja indicação. Mas e aí, você vota? Nossa. Sinceridade, né, Carlão? Jogou aí uma difícil pra gente. E aí, pode ser uma participação. Você que tá escutando a gente, quer participar no WhatsApp ou pela live do YouTube. E aí, você vota, né, Kennedson? É até uma questão difícil de a gente avaliar agora, porque muitas pessoas não acreditam que o Wilson seja totalmente de direita e tal. Mas é um cenário que já está se desenhando, né? Maria do Carmo como candidata ao governo. Ele para Senado, Wilson Lima para o Senado Federal, Omar Aziz também como candidato, apoiado pelo... Falando em eleições, Karime, não quero cortar aqui, mas eu sei que essa informação é de última hora, porque ainda há pouco o nosso prefeito de Manaus, Davi Almeida, estava participando de um podcast lá no portal A Crítica, e ele já cravou, Karime,
a pessoa que ele indicar agora, seja pro governo, seja pro Senado, ele vai indicar também a vice dele, que é a Fernanda Ariel, a filha dele. É uma técnica dele. Ele já falou que a Fernanda Ariel, ela vai ser indicação dele. E aí, o apresentador até perguntou, olha, o senhor falou aqui que pro governo vai ser, a sua indicação é o Omar Aziz. Então isso significa que o senhor vai propor a Fernanda Ariel para ser a vice do Omar Aziz? E ele falou, olha, seja para governo, seja para senador, seja para suplente, eu vou indicar. E a Ariel é a minha indicação. Pronto. E aí isso pode ser tanto para governo como para Senado. Ele não bateu o martelo. Eu acho que ainda vai haver essa negociação para saber para onde que ela vai. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Hoje já é hoje, né? Já é hoje, gente. Obrigada pela participação, Kennedson Paz, Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie. 6h32. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Polícia Civil prende 5 pessoas envolvidas em quadrilha de sequestro e extorsão em Manaus. 18 horas. Karime, vamos dar um giro pelo trânsito aí. Vamos saber como é que estão as principais vias de Manaus. André Meirelles está com o carro do 18 horas pelas ruas de Manaus e traz agora as informações de trânsito. Boa noite mais uma vez, André. Por onde andas? Trânsito. Tivemos um probleminha de conexão com o André Meirelles. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele. Olá, André. Olá, André. Oi, André. Consegue ouvir? Sim. Estamos ouvindo, André. Vamos lá, então, de informação. Olha, na barreira já tá tranquilo por lá. Tá com boa fluidez. Melhorou. Olha, a Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, já tá melhor a fluidez, mas isso acontece só depois da fábrica Coca-Cola, porque ali no local, como a gente falou, aquele caminhão quebrado, lembra que tava trocando a roda? Sim. Já tá por lá. E isso tá comprometendo o trânsito ali no local, né? E causando também um grande congestionamento na Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, desde próximo à entrada ali da via que vai dar acesso ao aeroporto, né? Passando ali aquele posto de combustíveis, já é possível sentir a lentidão nesse trecho, né? Então também congestionamento próximo ao terminal de integração do Santos Dumont, e essa retenção acontece por causa do semáforo que está quebrado, aquele semáforo que foi colocado ali, né? Tinha a passarela que quebrou, aí foi colocado o semáforo, é desse que a gente está falando, está quebrado, está causando aí também essa retenção aqui no local, na Torquato Tapajós, no sentido já contrário, bairro Centro. E também um carro em pane aqui logo após esse semáforo tem também causado um pouquinho de lentidão aqui no local, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h34 em Manaus. 18 horas. O sol em Rio Negro encheu 7 centímetros e hoje está em 26 metros e 85 centímetros no porto de Manaus. Olha só, hein, como eu já anunciei, temos um novo capítulo aí da novela sobre a venda da Amazonas Energia. Agora o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica confirma que a diretoria da concessionária de luz pode avaliar proposta meio termo sobre a venda da Amazonas Energia. Meio termo ainda. Carlão, a juíza federal Jaisa Frache autorizou uma nova prorrogação por 90 dias, isso a partir do dia 30 de abril, no prazo para transferência do controle da Amazonas Energia para a empresa Âmbar, do grupo dos irmãos Batista. O repórter Kennedson Paz está há um tempão acompanhando os capítulos dessa novela e explica pra gente agora o que isso significa, por onde estamos em toda essa novela, essa história. Conta pra gente. Boa noite mais uma vez, Kennedson Paz. Oi, Karime, muito boa noite novamente pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui na Mix, nosso melhor mix do Brasil. Então, o que a gente tem falado ultimamente sobre essa negociação da Amazonas Energia? Da última vez a gente falou que o Senado Federal, ele tinha avaliado ali a questão para saber se o documento de assinatura para levar, para conceder, para fazer essa transição da Amazonas Energia para a Âmbar, ele poderia ser utilizado ou não. Isso porque a assinatura foi feita fora do período legal, ou seja, aquela documentação era ilegal. E agora, o que foi debatido pelo próprio diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa? Ele confirmou que a agência, que é a ANEEL, ela pode analisar uma nova proposta que fique entre o que foi aprovado pela Justiça e o que foi definido pela própria diretoria da agência. Isso está falando em relação a valores que tinha acordado. É como se fosse o seguinte: olha, eu tenho aqui o meu carro para vender, eu quero vender ele por 20 mil.
E aí a pessoa pega, beleza, vou pagar os valores de 20 mil. Só que por conta das condições do carro, eu vou ter que descontar esse valor de dívidas que eu tenho nesse carro, e aí eu vou te passar o restante do valor. Foi mais ou menos nessa linha para que você possa entender de forma mais facilitada. E o que aconteceu foi que entrou nessa negociação, um não queria ceder, outro querem vender a Amazonas Energia, só que o outro também não quer ceder devido aos custos, aos prejuízos da Amazonas Energia. É uma empresa que tem bilhões de dívida, e uma dessas itens da negociação é passar, se eu não me engano, 14 bilhões de dívidas para o consumidor de todo o país pagar a prestação. O que, segundo o Senado, geraria prejuízos para toda essa população, né? Que não tem nada a ver com a empresa Amazonas Energia, nem com o estado do Amazonas. E aí, com essa decisão do Sandoval Feitosa, que ele falou que pode haver um meio termo, na prática isso significa que esse impasse sobre a transferência do controle da Amazonas Energia para a Amba Energia, que é do grupo dos irmãos Batista, né? Ela está em aberto, mas agora com esse sinal de flexibilização, pelo menos é algo que agora começou a sinalizar que tá fluindo, né? Só que até aqui existem duas propostas sobre a mesa ali. Uma delas é a aprovação da decisão judicial, que prevê 14 bilhões em flexibilizações pagas pela conta de consumo de combustíveis ao longo de 15 anos, que é aquilo que a gente falou sobre os prejuízos acumulados ao longo do tempo. Certo. Mas também um aporte de 6,5 bilhões para reduzir o rombo financeiro da empresa. E a outra, a própria ANEEL, ela prevê 8 bilhões de flexibilizações e um aporte maior, que agora vai ser de 10 bilhões de reais, que agora está na mesa. É uma quantia enorme e exorbitante, né? Enquanto isso, a juíza Jaisa Frade, como você mencionou, Karime, deu um prazo a mais de 90 dias para que possa fazer essa transferência do controle da empresa. Essa decisão começa a valer agora a partir do dia 30 de abril, como você já mencionou, e segundo a AMBA, existe a chance real de que exista um acordo com a ANEEL, e foi um sinal que abriu espaço para uma nova tentativa de consenso entre as duas partes. O Sandoval, ele deixou claro que está buscando uma solução considerável, considerando tudo aquilo, essa complexidade de todo esse processo, mas que depende de uma proposta que seja razoável, que possa ser avaliada pelas áreas técnicas, pelo colegiado, pela AGU e também pelo judiciário. Ou seja, o destino da Amazonas Energia continua em pauta, Carlão. A gente segue no aguardo, né? A gente segue aguardando aí. A gente continua perguntando, nunca perde o gosto da piada, né? Cadê o CEO da Amazonas Energia? Cadê o dono? Don't have to do, my friend. Esse capítulo ainda não chegou, né? Não, Carlão, vamos continuar acompanhando. Obrigada, Kennerson Paz. Valeu, Ken, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos conferir, a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a quinta-feira começou bem ensolarada e nós tivemos alguns momentos de céu nublado que não serviram para muita coisa, pois a temperatura foi bem elevada hoje na cidade. O que já está nos preparando para os próximos meses, né? O que nós vamos enfrentar nos próximos meses aqui na região amazônica. E à noite, o céu estará com poucas nuvens e a temperatura deverá ser mais agradável do que foi hoje no dia. E a previsão do tempo para amanhã, 18 de abril, sexta-feira santa. Segundo o Climatempo, será de uma sexta com céu parcialmente nublado pela manhã, com períodos de sol e nuvens que vão ficar ali se alternando. Não há previsão de chuva significativa para amanhã, o que já nos antecede que também vamos ter um dia bem quente aqui em Manaus. E à noite, a previsão é de termos um céu limpo, com um clima também agradável. A temperatura nessa sexta, ela varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 74% a 97%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa Lima. Valeu, 6h40. Mix. Olha aí, participe do 18 horas, hein? O telefone é o 994887592. Telefone, hein? Eu sou da... Adorei, tempo, né? Liga pra gente. WhatsApp, pessoal, tá 994887592. Tem alguém na linha, Karime? Tem alguém na linha, mandaram mensagem, Carlão. Ó, o Anderson Penha mandou mensagem dizendo: bom trabalho a todos, valeu, Anderson Penha. E na live pelo YouTube, o Emerson Viana comentou: equipe do 18 horas e Rádio Mix, estou assistindo vocês aqui de Boa Vista do Ramos. Legal.
assando meu tucunaré. Feliz Páscoa pra toda a equipe. Valeu, cara. Beleza. Valeu, Emerson Viana. Obrigada. Boa Vista do Ramos. Olha aí, obrigada pela companhia. 6h41, participe também em 994887592. 18 horas. Continue ligado em 100,7. Daqui a pouquinho você confere que o levantamento da Cebrasa revela dificuldades financeiras e preços altos vão afetar a Páscoa em 38% dos brasileiros. Esse é o nosso assunto em instantes. Aguarde aí. Mix. Economia. E agora, conferindo os nossos indicadores econômicos, o dólar voltou a cair no último pregão da semana, caiu 1,03% aos R$5,80. O euro fechou em queda de 1,44% aos R$6,60. E o Bitcoin fechou em queda de 0,31% aos R$494.638. E o Bovespa fechou em forte queda de 0,72% aos 128.316 pontos. E a Petrobras anunciou hoje uma nova queda do preço do diesel. A partir de amanhã, sexta-feira, o litro vai ficar 12 centavos mais barato, uma queda de 3,3%. Lembrando que essa diminuição não chega aqui no Amazonas, porque o estado tem a atuação da refinaria da Amazônia, a REAM. Mix. Olha só, faltam só 3 dias para a Páscoa. E olhem, tem muito empresário por aí com um sorrisão no rosto, rindo, largo sorriso, né? Isso porque, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, a previsão é de um faturamento de mais de 61 milhões de reais nessa Páscoa. Um aumento de 4% em comparação com o ano passado, Karine. Gente, 61 milhões de reais é dinheiro, hein, gente? Boa grana, hein? Caramba, dá pra sorrir bastante mesmo. Né? Felicidade. Tô... Essa previsão está deixando todo mundo animado, tanto os grandes supermercados quanto os pequenos empreendedores, aqueles que aproveitam a data para vender bombons, cestas, ovos artesanais. E a repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente para falar sobre como está essa movimentação, dar mais números e mais expectativa para essa Páscoa e lucrativa, não é, Nathalie? Legal. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas mais uma vez. Karime, a gente está há 3 dias, né, da data mais doce do ano. Assim, ainda que a gente tenha falado muito sobre alta no preço do cacau, que afeta diretamente aí no preço dos ovos de Páscoa, nesses últimos dias, o que a gente tem visto? Muita promoção nos principais hipermercados aqui da nossa capital. Muita gente, né, acabou não conseguindo realmente comprar aí os ovos de Páscoa, acabou deixando para a última hora e se deu bem, né? Porque a gente consegue observar em algumas das redes de supermercados descontos que chegam de 30% a 40%. Beleza. E aí, inclusive, por isso, né, a Câmara dos Dirigentes e Lojistas espera realmente que possa ter aí um incremento nas vendas de 4% se a gente for comparar com a Páscoa do ano passado. A gente sabe, várias coisas influenciaram, nem todo mundo consegue ali gastar. A expectativa, logo quando a Câmara dos Dirigentes e Lojistas soltou a primeira pesquisa, era que, em média, cada pessoa gastasse R$160. Não consegue gastar R$160, muita gente tem procurado o quê? Apoiar o micro e pequeno empreendedor. A gente sabe que sempre tem, todo mundo conhece aquele amigo, né, que vende uma barra de chocolate personalizada, que vende uma cestinha, que vende um bolo. Então, muita gente tem optado aí para esse mercado. E aí, Karime, a gente conversou com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, o Ralph Assayag, e ele falou, né, sobre os desafios dessa Páscoa, mas ainda assim o mercado está bastante positivo, o comércio está bastante positivo. Vamos conferir aí a fala do Ralph Assayag. Vamos ter aí em torno de 60 milhões de chocolate, nós vamos ter 4% de crescimento do ano passado em valores, nós vamos ter R$160 que vão ser as despesas que vão estar com chocolate nessa Páscoa, porém, nós vamos ter também produtos caseiros, mas o preço do chocolate subiu muito, em torno de 15% a 16%, ano passado nós trazemos 33 toneladas, esse ano nós estamos trazendo 31. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Nós acabamos de ouvir aí a fala do Ralph Assayag, ele que é presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus. Ele disse, ano passado, os principais hipermercados chegaram a comprar 35 toneladas de chocolate. Esse ano, ainda que eles tenham comprado um pouco menos, mas as vendas já aumentaram. Então, por isso que a gente tem aí essa diferença, esse incremento de 4% nas vendas. E a expectativa
expectativa da Câmara dos Dirigentes e Lojistas é realmente zerar tudo, né, até o próximo domingo, para que todo mundo acabe levando, né, realmente aquele docinho, aquele mimo para casa. A expectativa mesmo é que mesmo com os reajustes da Páscoa seja aí marcada pela união, confraternização e momentos doces com os nossos amigos e familiares. Que é o que importa, né, passar essa mensagem, um domingo de Páscoa com a família, isso aqui é legal, né? Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. Olha, falando em Páscoa, acontece até amanhã, sexta-feira, o Feirão do Pescado, edição Semana Santa da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. Só no primeiro dia, quarta-feira, foram aproximadamente aí 8,6 toneladas de peixes comercializados, hein, Karime? Viu que sucesso, Carlão? E os peixes são da produção de piscicultores de Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Novo Airão, Careiro, Presidente Figueiredo e Iranduba. Ao todo, 46 produtores e piscicultores estão comercializando 3 espécies de peixe, sendo tambaqui, pirarucu e matrinchã. Olha só, a expectativa, Karime, ouvintes, desta edição do Feirão do Pescado é de movimentar mais de 2,5 milhões de reais na economia local com a venda de mais de 100 toneladas de peixe. 18 horas. Agora são 6 horas e 47 minutos, você no melhor mix do Brasil. E hoje, hein? Hoje de manhã, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, realizou a entrega de novos equipamentos que vão fortalecer as ações de limpeza, paisagismo e também a manutenção urbana na capital. O repórter André Meirelles, Carlão, acompanhou a entrega que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, no bairro Compensa, na Zona Oeste. Traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Foram entregues à CEMUSP 2 caminhões-pipa com capacidade para até 15 mil litros, um veículo equipado com hidrojato e 3 novas caçambas. Os equipamentos representam um importante reforço logístico e operacional para a execução de serviço essencial à população manauara, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O trabalho que a gente tem ele é muito manual, e agora com a mecanização, com esses hidrojatos, a gente vai poder desobstruir bocas de lobo, desobstruir bueiros, para que demos assim vazão ao volume de águas que cai com as chuvas na cidade de Manaus, e assim a gente melhora a questão dessa infraestrutura e da limpeza nas ruas da cidade de Manaus. E com esses novos recursos, a Prefeitura de Manaus, ela amplia a eficiência das frentes de atuação voltadas à limpeza de igarapés e bueiros, remoção de entulhos, ações de paisagismo, jardinagem, entre outras atividades fundamentais para garantir a qualidade de vida nas comunidades e, claro, o bem-estar dos moradores. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h49 em Manaus. 18 horas. Olha só, um levantamento da Serasa revela que dificuldades financeiras e preços altos vão afetar a Páscoa de 38% dos brasileiros. Pois é, Carlão, aquela história, os preços estão lá nas alturas e por isso 26% das pessoas vão dar prioridade para as despesas essenciais. Boa. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E a Páscoa é o assunto do momento. As famílias já começam a se preparar para as celebrações e os mercados se enchem de ovos de Páscoa. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão se perguntando se poderão comemorar como antigamente. É o que está acontecendo com 38% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da Serasa para avaliar os impactos econômicos dessa data. E não é que isso esteja acontecendo apenas este ano. 73% dos entrevistados disseram que já deixaram de comprar itens de Páscoa em algum outro momento por falta de recursos financeiros. A economista Denise Cassama explica um pouco pra gente sobre os motivos dos preços altos nessa data. Primeiro a gente tem que entender que ovo de Páscoa é um produto sazonal, assim como o panetone. Então ele naturalmente ele é caro porque ele é feito para uma determinada época do ano, e aí as empresas de chocolate elas costumam cobrar mais caro justamente porque ela tem custo maior, precisa contratar mão de obra extra. Além disso, o preço do cacau ele está muito caro no mercado internacional, né? A produção foi baixa em 2024 nos principais países produtores, encarecendo aí o preço do produto. Ainda segundo a pesquisa, 26% dos consumidores tiveram que priorizar despesas essenciais
essenciais, como aluguel, contas básicas e alimentação, deixando de lado os planos de Páscoa. E 11% das pessoas enfrentam o desemprego ou a falta de renda, tornando ainda mais difícil celebrar a data. O corretor de imóveis, Marcos Araújo, comenta sobre as prioridades da família nessa Páscoa. A Páscoa vai ficar em segundo plano, né? Porque se você perceber a situação hoje dos valores dos ovos de Páscoa e dos itens, né, da Páscoa, tá muito caro e aí você deixa de comprar suas coisas essenciais, principalmente quem tem filho pequeno, leite, fralda, pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então eu acho que a Páscoa vai ficar para segundo plano, infelizmente. Apesar das dificuldades, alguns brasileiros estão encontrando maneiras criativas de aproveitar a Páscoa. Cerca de 13% dos consumidores entrevistados enxergam na Páscoa uma oportunidade de renda extra. A economista dá dicas para quem quer economizar no presente. A dica que eu dou aqui é compre dos caseiros, o ovo de Páscoa caseiro, pessoal, ajudar aí o micro e o pequeno empreendedor aí que estão na batalha para ter uma renda nessa época do ano, e geralmente os preços são mais baratos mesmo, né? Aqueles ovos que chama ovo de colher, né? Que é metade, ele vai menos chocolate e mais recheio, portanto ele é um preço mais barato. Enquanto isso, já vamos desejar a todos uma feliz Páscoa e que possamos encontrar alegria nos momentos simples e compartilhar o que temos de melhor com aqueles que amamos. Legal. Volto agora com vocês no estúdio. Ótimo, obrigada. Valeu. Vanessa Lima. Uma boa, Vanessa, em ovos caseiros aí, é interessante. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Que tal darmos um giro pelo trânsito em Manaus aí nas principais vias? Boa, Carlão. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você que nos acompanha aqui na 100.7. Avenida Constantino Neri, no sentido bairro-centro, tá com boa fluidez. Já no sentido contrário, centro-bairro, o trânsito tá congestionado, hein? Passando já da Fametro até chegar na Torquato da Pajós, que por lá também tá carregado o trânsito. Agora, pela Avenida de Djalma Batista, tem trânsito moderado, né? No sentido centro-bairro, dá para trafegar de boa. Tá diferente dos outros dias, né? Até que por aqui, pela Avenida Constantino Neri, em ambos os sentidos, é possível encontrar o trânsito com boa fluidez. Para encerrar aqui, teve um acidente de trânsito entre uma moto do SAMU e um carro elétrico que aconteceu, teve uma vítima e ficou ferida. Ela já foi atendida, aconteceu na rotatória do Coroado com André Araújo, no sentido de quem vai para a Avenida Rodrigo Otávio, né? Por lá também deixou o trânsito comprometido no local. Essa vítima, ela foi atendida para uma unidade hospitalar e os agentes de trânsito estão por ali orientando os condutores. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 6h54 em Manaus. 18 horas. Olha só, mais de meia tonelada de pasta base de cocaína foi apreendida em balsas que transportavam petróleo perto de Coari, no interior do estado. A ação foi nessa quarta-feira e, segundo a Polícia Militar do Amazonas, durante a operação, 6 homens foram presos suspeitos de serem os responsáveis pelas drogas. E segundo a polícia, os homens presos são funcionários da empresa que transportava o petróleo e aproveitaram o trabalho na embarcação para também levar a droga. O material apreendido estava em 3 balsas vindo de Bretanha, no Peru, com escala no município de Tabatinga e tinha como destino a cidade de Manaus. 18 horas. Olha só, a Polícia Civil prendeu 5 pessoas envolvidas em casos de sequestro e extorsão de um homem de 43 anos com vínculos com o tráfico de drogas, Karime. A última apreensão foi feita essa semana e um suspeito está foragido. Segundo a polícia, todos os suspeitos integram essa organização criminosa que atua cometendo sequestros e extorsões aqui em Manaus. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e tem os detalhes pra gente. Boa noite. Olha, as prisões ocorreram entre os dias 31 de março e 11 de abril, sendo a última realizada na terça-feira. E entre os presos estão uma mulher de 33 anos e 2 homens de 31 e 42 anos. O secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, enfatizou que o sistema de segurança atua de forma imparcial, independente aí do cargo ou posição social de quem comete um crime. O policial militar, o policial civil, ele é pago para servir o povo, não para fazer outras coisas como extorsão, como crimes.
Tá? Então, parabenizo primeiro a ação da própria Polícia Militar, porque quando identificou, mais ou menos 15 dias atrás, esse delito, não titubeou um minuto em ir lá e prender o policial militar. Olha, essa operação ela resultou na identificação de 6 indivíduos envolvidos no crime, sendo 5 deles que já estão presos, incluindo 2 agentes de segurança. Um dos suspeitos, identificado como Kaique Gomes da Silva, de 26 anos, conhecido como FH, segue foragido, como explica o delegado Ricardo Cunha, que é o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Dentre esses 6, prendeu 5. Segue um foragido nessa situação. O delegado Daniel Antoni, que é adjunto da DHS, informou que o grupo criminoso ele tinha como alvo pessoas ligadas ao tráfico de drogas e depois escolhia esses alvos aí para sequestrar a vítima e também torturar ela. Eles pegam essa pessoa, passam a extorquí-la, eles passam a agredi-la e conseguem extorquí-la no valor de 5 mil e poucos reais. Nós conseguimos ali dar o desenrolar no desdobramento da investigação e a partir daí nós conseguimos prender, além do motorista, nós conseguimos prender também o policial militar que estava envolvido, o servidor de segurança pública que estava envolvido, e conseguimos identificar pelo menos mais 2 ou 3 pessoas aí nessa situação. E o coronel da Polícia Militar, Bruno Azevedo, que é o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar aqui no Amazonas, afirmou que os procedimentos administrativos já foram adotados para apurar a conduta dos 2 policiais militares envolvidos no crime de extorsão mediante sequestro. Policiais militares delinquentes já estão à disposição da Justiça, estão à disposição da Polícia Judiciária, estão recolhidos no núcleo prisional. A Diretoria de Justiça e Disciplina já recebeu orientação para instaurar os procedimentos administrativos para verificar se eles reúnem ou não condições de permanecer na instituição. Karime Carlão, esses presos eles vão responder por extorsão mediante sequestro, tortura, associação criminosa e lavagem de capitais, estão à disposição da Justiça. Volto com vocês. Ok, obrigado André Meirelles pelas informações. 18 horas. Vamos voltar a conversar com Nathalie Moraes. Ela tem a programação das cerimônias da Semana Santa, não é, Nathalie? Acontece agora uma missa. Acontece, Karime. Mais uma vez, boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui na Rádio Mix, na 100,7. Karime, começou agora há pouco, né? A celebração aí, a gente tá falando, onde daquela missa dos Santos Óleos, né? A missa de lava-pés, na verdade. A missa dos Santos Óleos, ela foi realizada na manhã de hoje, às 9h30 da manhã. E agora há pouco, às 18 horas, começou aí a missa do lava-pés. Já amanhã, nessa sexta-feira, os fiéis participaram da Via Sacra, saindo ali da Catedral Metropolitana, em direção ao Santuário de Fátima, na Praça 14. Já às 3 da tarde, tem a Via Sacra retorna, né? Sai do Santuário de Fátima e retorna para a Catedral Metropolitana. Vale a gente reforçar que o trânsito, né, naquelas áreas ali, a gente está falando Praça 14, Centro de Manaus, deve ficar todo interditado ali durante o horário da Via Sacra e também a partir das 17 horas, quando acontece a missa acampal na Avenida Eduardo Ribeiro, a via vai ficar completamente interditada. Já no sábado tem a Vigília Pascual, que será celebrada com missa a partir das 6 da tarde lá na Catedral Metropolitana, e no domingo de Páscoa a gente tem a missa da Ressurreição de Cristo, que será celebrada às 7h30 da manhã, às 10 da manhã e também às 5 da tarde, Karime. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal iniciou a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais criminosos na Amazônia Legal e faltando pouco tempo para o início da vazante, que inicia no final de junho, a campanha visa conscientizar a população local sobre as consequências das queimadas ilegais. O engajamento dessas comunidades é essencial para prevenir os incêndios florestais que colocam em risco o meio ambiente, principalmente a vida das pessoas. A campanha é realizada no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, estados com territórios mais afetados pelos incêndios nos últimos anos foram esses. A ação vão destacar a punição aos criminosos. No ano passado foram embargados mais de 300 mil hectares e realizados 230
32 autos de infração, somando mais de 500 milhões de reais em multa. E vale lembrar que a punição para quem provocar incêndios florestais ilegais pode chegar a 2 a 4 anos de prisão. O mais importante é que a região não tenha mais que enfrentar a fumaça que tanto mal fez às pessoas nos anos anteriores. 18 horas. 7:01, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.